Olá, tudo bem? O voto do ministro Luiz Fux pela anulação do processo contra Jair Bolsonaro surpreendeu não apenas a comunidade jurídica, mas também o público em geral. E não foi pela decisão em si, mas pela falta de coerência com a trajetória do próprio ministro. Fux sempre foi identificado como um julgador de perfil mais rigoroso, coletivista, alguém que, por exemplo, defendeu a prisão em segunda instância, foi contra juízes de garantias e resistiu ao sistema acusatório. Em diversos julgamentos da Lava Jato e dos atos antidemocráticos, nunca acolheu a tese de nulidade por incompetência. Agora, de repente, defende que todo o processo seja anulado com base justamente nesses fundamentos. Do ponto de vista estritamente técnico, é claro que seu voto encontra respaldo. Nulidades de competência e de ampla defesa são matérias de ordem pública, podem ser reconhecidas a qualquer tempo e até de ofício. A doutrina e a legislação brasileira não deixam dúvidas quanto a isso. Então, formalmente, não se trata de um voto teratológico ou fora do direito. Mas o problema não está aí. O problema é de coerência jurisprudencial, porque o Supremo não é um tribunal qualquer. Ele é o guardião da Constituição. E quando um ministro adota fundamentos que ele próprio rejeitou em casos idênticos, sem explicar com clareza o porquê da mudança, isso gera desconfiança. O direito vive também de previsibilidade. Casos semelhantes devem ter soluções semelhantes, salvo quando há uma justificativa robusta para a mudança do entendimento. O professor Aury Lopes, processualista brasileiro, chamou atenção exatamente para isso. Ele lembrou que Fux nunca havia acolhido essa tese, nem na Lava Jato, nem nos julgamentos sobre atos antidemocráticos. E, de repente, rompe com seu histórico, apresentando um voto que, mais do que divergente, parece destoar de toda a sua trajetória. Para Aury Lopes, essa incoerência foi o verdadeiro choque, mais até do que o conteúdo do voto em si. Isso revela uma tensão que o Supremo enfrenta o tempo todo. De um lado, a estrita legalidade, que permite interpretações e revisões. De outro, a necessidade de manter coerência institucional. Uma Corte Constitucional não pode dar a impressão de que suas decisões oscilam conforme o réu ou conforme o momento político. Porque quando isso acontece, o risco não é apenas de insegurança jurídica, mas de erosão da credibilidade da própria instituição. O voto de Fux, portanto, nos coloca diante de duas verdades que coexistem. Sim, é um voto juridicamente defensável, mas ao mesmo tempo é incoerente com o passado do próprio ministro e com a linha do tribunal. E essa incoerência é o que alimenta a percepção de arbitrariedade. O desafio do STF não é apenas acertar juridicamente caso a caso, mas construir uma narrativa estável, clara e transparente que permita à sociedade entender as regras do jogo. Afinal, a justiça não se mede apenas pela letra fria da lei, mas também pela coerência e pela confiança que consegue inspirar. Em última análise, o que está em jogo aqui não é a legalidade do voto de Fux, mas o seu impacto institucional. Porque quando o ministro condena comandados e absolve comandantes, ou quando muda de fundamento sem oferecer explicações convincentes, a dúvida que fica não é sobre a técnica, mas sobre a credibilidade. E talvez essa seja a maior lição desse episódio. No Supremo, não basta estar certo do ponto de vista jurídico,
é preciso também ser coerente para que a sociedade possa continuar acreditando que a Constituição é mais forte do que as circunstâncias. Isso nos faz lembrar uma frase atribuída a um jurista estadunidense que atuou junto ao Tribunal de Nuremberg. Quando juízes cedem à pressão ou ao medo, a sociedade paga o preço mais alto: a erosão da confiança na justiça. É isso aí.